O que foi mais assustador? A, a rotação que a Inter entrou, não lembrou em nada a Inter de Milão das quartas de final contra o Bayern e contra as semifinais contra o Barcelona. Não é fisicalidade, mas o vigor físico do Paris, de, por exemplo, tem um lance do Krivolaxteia, que tá 4-0, 30 do segundo tempo, e dá um pique de 60 metros e rouba a bola. E assim, o Paris Saint-Germain não tirou o pé em nenhum momento, né? E também a rotatividade dos jogadores do Paris, de, por exemplo, o primeiro gol, né? O Hakimi tá no lugar do Dembélé e tem uma troca que mata a defesa da Inter, que é o Doué, o Doué ir pro lugar do Krivolaxteia, o Krivolaxteia ir pro lugar do Doué. Essa troca mata, o Doué aparece livre e só rola pro Hakimi fazer o primeiro. Então qual foi o mais assustador? A disparidade dos dois times em campo, né? O apagão da Inter de Milão desde o início, o vigor físico do PSG, ou a movimentação, principalmente ofensiva do Paris, que acabou com qualquer chance da Inter saber se defender. Cara, é muito difícil, porque é colocado de uma forma que não pareça desmerecer o PSG, porque o PSG mereceu muito vencer, né? As eliminatórias do PSG foram muito legais, muito bacanas de ver. Não teve jogo chato do PSG, hora nenhuma, né? Então, mas eu acho que, pra mim, destaca muito a rotação baixa da Inter. Não consigo entender isso. Uma final, que é quando o cara tira, né, aquele algo mais. Cara, foi exatamente o contrário. A Inter entrou numa rotação baixíssima. O grupo da DPF, eu até comentei, era 7 minutos. Falei, cara, a rotação da Inter tá muito baixa. Se a Inter não melhorar, vai tomar gol. Demorou muito, ela tomou o primeiro e não parou mais. Agora, essa questão física, a gente tem que dar todo o mérito, física e tática, ao Luiz Henrique, né? Agora tá popularizando os vídeos dele falando com o Mbappé. Você é fã do Michael Jordan? Cara, o Michael Jordan se doava pelos companheiros, você tem que fazer isso também. Ele falando que o time ia melhorar sem o Mbappé. Não vou nem entrar no mérito se ele não conseguiria fazer esse time jogar do jeito que jogou com o Mbappé, mas a questão é que a Inter, o PSG hoje é um time muito coletivo. É um time que se doa o tempo inteiro. Então você tem esse tipo de lance, 68 o cara dando um pique para roubar a bola, né? O gol, que foi o mais bonito, né? Que foi o gol do o segundo gol, né? O Vitinha pega a bola lá atrás, vem correndo, atravessa o campo inteiro com a bola, toca no Dembélé, recebe de calcanhar, chega na frente, dá a bola pro Doué, o Doué toca na saída do goleiro. Então é um time fisicamente pronto, muito apto e coletivamente funcionando muito bem, né? A gente já vinha falando isso. Coletivamente o PSG, cara, é show de bola, é incrível, né? Então você teve uma noite onde juntou, né, a fome com a vontade de comer. A Inter muito abaixo, irreconhecível, uma final patética da Inter, patética. E um PSG, cara, que foi com toda a vontade, com a gana que você tem que chegar numa final para ganhar. O cara tem que chegar lá, vou ganhar, não vou perder de novo a final, né? E a gente já vinha falando disso. O PSG bate na semi, bate uma final, bate quartas, bate semi, uma hora vai ganhar, né? Para você precisa chegar para você ganhar, né? E o PSG seguiu a cartilha, mereceu o título, porra, absurdamente merecido, uma final histórica, eu acho que nunca teve um 5-0, né? Em final de Champions. Teve o 4-0 do Barcelona no Milan no Milan, no Barcelona. Barcelona, no Romário, né? Mas 5-0 nunca teve. Então o PSG fez as honras de forma excepcional, muito merecido e fico decepcionado com a Inter, tá? Esperava um grande jogo, mas a Inter, infelizmente, fez um jogo assim lamentável, e aí entra aquela questão do planejamento, você faz as escolhas, né? A Inter muitas vezes abriu mão do campeonato italiano para Champions. Acabou que não ganhou nenhum dos dois. Não ganhou nada, né? Porque Nada, perdeu a Supercopa numa Perdeu a virada bizonha pro Milan. Copa da Itália. Tomou 3 do Milan na Copa da Itália. Pipoca na reta final da Série A e perde o título pra Inter. Toma 5 do Paris Saint-Germain na final da Champions. Assim, temporada, hoje a gente pode botar ridícula da Inter, desculpa, tá? Eu entendo que você tem que chegar pra ganhar e tal, mas assim, a forma como a Inter perde os títulos é ridículo. Então, assim, uma coisa é você chegar e perder, ok, 2-0, 3-1, tal. Agora, você pipocar em uma final pro seu maior rival, tomar a virada,
Você pipocar para um time que tem um histórico de pipocada que é a Napoli. Você tomar um baile do seu maior rival e tomar a maior goleada da história de uma final de Champions League, meu amigo, tô dizendo que tem que ser caça às bruxas e todo mundo demitido, fora Inzaghi, fora Lautaro, não é isso. Mas, correlacionando aqui com o Brasil, né, que todo mundo gosta de correlacionar com o Brasil, então vamos correlacionar com o Brasil, é a mesma coisa que, por exemplo, do Flamengo, né, que é líder do brasileiro, mas todo mundo ali precisa ser chamado a atenção pela péssima campanha na Libertadores. Então é isso, a Inter, o trabalho que está sendo construído, está chegando. Em breve deve vir sim um título europeu para a Inter de Milão. Porém, todo mundo tem que ser cobrado. Porque não dá para a Inter perder os títulos da maneira que perdeu. Não é só perder, é da forma que perdeu. Perdeu das piores formas possíveis e necessitam ser cobrados.